Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o pastor Ralph Fernandes. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se já. Clica no sininho para você ser notificado todas as vezes que tiver vídeo novo. E também dá um joinha aí, comente aí embaixo, dizendo o que você achou do assunto que nós vamos falar hoje. E hoje nós vamos falar sobre a Trindade. Um assunto altamente complexo e nós vamos falar um pouquinho aqui de maneira breve para entendermos um pouco a respeito da Trindade. O judaísmo, o islamismo e várias seitas cristãs acusam os cristãos ortodoxos de adorarem vários deuses, sendo eles Pai, Filho e Espírito Santo. Mas essa acusação apenas expressa uma grande má compreensão por parte dessas seitas e por parte dessas religiões a respeito do que é a Trindade e do que realmente é o cristianismo ortodoxo. O cristianismo, na verdade, afirma que um único Deus existe numa Trindade. Ou seja, Deus possui três pessoas, mas apenas uma essência. Tertuliano, por volta do ano 160, 220 depois de Cristo, foi o primeiro a falar de pessoas e essência, formulando então a doutrina da Trindade. Ele escreveu falando que Deus existe em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Três, não em condição, mas em grau. Não em substância, mas em forma. Não em poder, mas em aspecto. Todavia, de uma única substância, de uma única condição e de um único poder. Assim como ele é um Deus, de quem três formas e aspectos são percebidos, com o nome de Pai, Filho e Espírito Santo. A doutrina da Trindade foi afirmada, a princípio, no Concílio de Nicéia, em 325 d.C., e teve repercussões posteriores no Concílio de Constantinopla, no ano de 381 d.C. Esses concílios foram muito importantes porque eles declararam solenemente que essa doutrina, a doutrina da Trindade, foi transmitida para a Igreja por meio dos próprios apóstolos. Algo bastante curioso com relação a isso é que o Credo Niceno provavelmente é o primeiro documento antigo a declarar de forma tão clara a questão da Trindade. Lembrando que o Credo Niceno ele foi estabelecido, foi formulado durante o Concílio de Constantinopla, no ano de 381 d.C. Algo bastante interessante com relação ao Credo Niceno é que ele já considera o Pai, o Filho e o Espírito Santo como pessoas individuais dentro do ser divino. Em 382 d.C., o Concílio de Constantinopla formulou a versão ecumênica mais antiga desse conceito de Trindade, trazendo inclusive os termos essência e pessoa. Veja só o que essa versão ecumênica que faz essas declarações diz. Há uma única divindade, um único poder e uma única substância do Pai e do Filho e do Espírito Santo, de igual dignidade e igual majestade nas três hipóstases perfeitas, ou seja, nas três pessoas perfeitas. Na essência, a ideia é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são centros coiguais e coeternos de autoconsciência. Cada um sendo eu em relação aos outros dois, que são vós, e cada um participando da essência divina plena, juntamente com os outros dois. Importantíssimo aqui salientar que não são três papéis diferentes sendo desempenhados pela mesma pessoa. Isso seria modalismo, isso é uma heresia. Nem três deuses diferentes reunidos num conjunto. Isso seria triteísmo e é algo absurdamente errado também. Nós precisamos entender é que as três pessoas estão eternamente juntas e em cooperação. Cada pessoa está envolvida em tudo que as outras fazem. Pois o Pai está no Filho e o Filho está no Pai e o Espírito é tanto o Espírito do Pai quanto o Espírito de Cristo. No entanto, as Escrituras também enfatizam algumas distinções gerais entre as obras das três pessoas. Sendo que o Pai inicia, o Filho concorda e o Espírito executa a vontade plena dos três. Isso tudo deve nos fazer compreender que nós devemos devotar a mesma atenção e honra às três pessoas. Lembrando que nós adoramos apenas um Deus nessas três pessoas. Embora a doutrina da Trindade não seja afirmada de forma explícita na Bíblia, você não vai encontrar lá a expressão Trindade na Bíblia, essa doutrina é uma síntese muito apropriada do que a Bíblia ensina a respeito da Trindade, porque a Bíblia vai nos mostrar várias vezes que nós temos Pai, Filho e Espírito Santo. O Antigo Testamento afirma a existência de somente um Deus, o Criador que revelou a si mesmo e que deve ser adorado e amado de maneira exclusiva. O Novo Testamento concorda plenamente com isso, mas referindo-se a três agentes pessoais divinos, que são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Novo Testamento afirma de forma muito clara a divindade de Jesus e nos ensina que Jesus merece e deve ser adorado e que nós podemos inclusive orar a Ele. A Bíblia também nos ensina que o Espírito Santo é um consolador como o próprio Cristo e que o Espírito Santo é também tão maravilhoso e tão precioso para a igreja
quanto o próprio Cristo encarnado. E já que a Bíblia nos demonstra que o Espírito Santo é tão valioso para a igreja quanto Jesus, ele também é digno de ser adorado e de ser amado, assim como nós adoramos e amamos a Jesus. Logo, o Espírito Santo é Deus. E a igreja primitiva sempre reconheceu isso. Quando você vai ler Atos dos Apóstolos, você vai ver isso de forma muito clara. E convenhamos, o próprio Jesus pressupôs a doutrina da Trindade quando ele institui o batismo em nome de quem? Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Vamos ver alguns exemplos aqui. Eu vou citar alguns exemplos para vocês de passagens bíblicas que nos demonstram isso. Em Marcos capítulo 1, verso 9 ao 11, nós vamos ver ali o batismo de Jesus, onde nós vemos Jesus, o Filho, sendo batizado, o Pai testemunhando acerca do Filho e o Espírito Santo repousando sobre o Filho. Ou seja, nós temos ali a Trindade de forma muito clara e óbvia nesta passagem. Outra passagem é Efésios capítulo 1, do verso 3 ao 14, que demonstra de forma clara para nós que a salvação é uma obra operada em nossas vidas pela Trindade. Ou seja, o Pai elege, o Filho realiza e o Espírito aplica nas nossas vidas essa obra maravilhosa da salvação. E aqui nós temos uma questão que é muito importante, que é a economia da Trindade. Existem muitas outras passagens das Escrituras que demonstram a ação da Trindade de maneira igual, com a mesma importância, sem nenhum tipo de distinção uma das outras. E são várias essas passagens. Eu vou citar alguns textos aqui para vocês, para que você possa então depois dar uma pesquisada e para que você possa ler aí na sua casa. Romanos 15, 16, 2 Coríntios 13, 14, Hebreus 9, 14, 1 Pedro 1, 2. E como eu já disse, apesar de nós não encontrarmos a palavra Trindade na Bíblia, o pensamento trinitário, a ideia de Trindade, é muito clara nas Escrituras, como eu acabei de citar em alguns textos aqui. Logo, diante disso, nós temos o quê? Nós temos simplesmente que concordar e aceitar que realmente a Trindade é um tema bíblico, é algo bíblico e que nós precisamos cada vez mais buscar entender, estudar e compreender cada vez mais. Nós vamos falar em outros vídeos algumas coisas mais sobre a Trindade. Eu pretendo falar mais sobre a Trindade. Por hoje, eu entendo que essas informações já são suficientes para você conseguir compreender um pouco a respeito da Trindade. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, clique aí no sininho, dê um joinha e nós estaremos aprendendo ainda muito mais sobre a Trindade. Esse é apenas o primeiro vídeo falando sobre esse assunto tão maravilhoso. Eu ainda vou fazer outros vídeos, é um vídeo apenas introdutório. E nós vamos aprender muito sobre essa doutrina maravilhosa e bíblica que é a Trindade. Fica com Deus, Deus te abençoe muito.